Destaque do repórter Tiago Muniz. Na maioria das delações da Odebrecht relacionadas à Operação Lava Jato, a voz dominante é a do delator. Afinal de contas, a cada relato se revela um personagem, um apelido, uma intenção, um pagamento. Apesar disso, no depoimento de Emílio Odebrecht, dono da empreiteira, a fala de uma outra pessoa chamou a atenção. Ao longo da tomada de depoimentos, o proprietário do conglomerado foi falando com naturalidade e desenvoltura sobre a relação dele com presidentes da República. Disse não ter simpatia por Dilma Rousseff, afirmou que Fernando Henrique Cardoso era um muquirana e fez algumas brincadeiras, falando com certa naturalidade sobre os processos ilícitos. Até que a fala mansa e descontraída é interrompida pela voz do promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes, que põe a situação em pratos limpos. Eu vou ser bem honesto com o senhor. O servidor público, ele não pode pedir nada para ninguém. Essa história de doação de campanha é uma desculpa para se pedir propina e corrupção. Emílio Odebrecht fecha a cara. Sérgio Bruno Cabral Fernandes continua. Quem fez doação de campanha está cobertado pela lei eleitoral. Não tem que colaborar. Sérgio Bruno Cabral Fernandes evidencia o tamanho do prejuízo causado pela corrupção na vida das pessoas. Eu sou obrigado aqui a trazer o lado podre e o lado ruim. São 300 milhões que foram gastos, sei lá com que, ainda que fosse na campanha, com santinho, com tempo de televisão, com marqueteiro, que podia ter sido construído escola, hospital e todo esse Brasil que o senhor sonha e quer ver, esse dinheiro poderia estar lá. Depois, Emílio Odebrecht tentava se justificar sobre a ajuda que prestava aos políticos que usufruíam do esquema. Sérgio Bruno Cabral Fernandes foi incisivo novamente. Foi-me pedido ajuda, você atenda, negocie. Sim. Essa ajuda se chama propina. Só para o senhor saber. Tá perfeito. Tá? É propina. Mas deixa Se o senhor tiver pegar o carro do senhor aqui, for viajar até Salvador, parar numa blitz e um guarda de trânsito pedir uma ajuda, o senhor vai achar que isso é ajuda ou vai achar que isso é uma propina? Sérgio Bruno Cabral Fernandes é promotor do Ministério Público do Distrito Federal e integra a força-tarefa da Operação Lava Jato desde janeiro de 2015, quando foi designado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para fazer parte do grupo de trabalho. É tudo muito natural, né, professor Isso. Mila? Né? Alguém vai dizer que o promotor está sendo intolerante, que assim... Porque o Brasil, uma parte da elite dirigente brasileira era tolerante com a corrupção, achava que isso era natural e tentava justificar a corrupção com uma suposta formação histórica do Brasil corrupta. Então tem gente que não conhece o português do século XVI, do final do século XV, início do século XVI, e dizia que na Carta do Caminha já tinha corrupção. Não, ele não entendeu a passagem da Carta do Caminha quando faz referência a um familiar. E a partir dali dizia que o brasileiro tem DNA de corrupção. Não é verdade. Corrupta é a elite dirigente brasileira, não o brasileiro, né? E o que chama a atenção em todos esses vídeos, que são assustadores, devastadores, é a tranquilidade e não há arrependimento, nem do pai nem do filho, quiçá do Espírito Santo, mas do pai e do filho não há qualquer forma de arrependimento. Eles falam com a maior tranquilidade, assim como outros delatores, mas eu me refiro especificamente aos controladores da Odebrecht e tal. Eles vão falando e dissertam sobre o Brasil e explicam o Brasil. Esse senhor Emílio, especialmente, a tranquilidade quando ele falou do Lula, ele disse que o Lula era um bom vivant, citando o Golbery do Couto Silva num dos vídeos, né? E dizendo assim que, e depois contando como o Lula colaborou para acabar com uma greve na Bahia. Vale lembrar que o presidente do sindicato naquela época, quem era? Jacques Wagner. O pessoal se esqueceram. Jacques Wagner, presidente do sindicato, e o Lula foi lá para ajudar a acabar com aquela greve. Portanto, pelego, traidor da classe trabalhadora de há muito, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80. Portanto, e aí ele fala tudo com tranquilidade, e depois passou a elogiar o Lula, né? Após de falar de tudo que ele fez, tudo que ele deu de dinheiro, de propina, como bem disse o promotor, é propina, eles são ladrões. Agora, eles não têm consciência. O que eu temo, não é mais do que um temor, é uma forma de indignação, é que eles vão ficar 3, 4 anos, ou que em prisão domiciliar, e aí os bens vão ser confiscados.
A empresa vai continuar, esta e outras, com os mesmos controladores? Que é essa a pergunta que se faz. Se eles vão continuar a cometer delitos? Essa que é a grande questão. Eles têm que ter os bens expropriados imediatamente pelo Estado. Essa que é a questão. E como bem disse o promotor, eles roubaram estradas, escolas, hospitais, entre outros bens públicos. Eles são ladrões, né? O que não pode é a fala do delator levar a culpabilidade do delatado e o delator sair quase que incólume. Agora é um discurso, professor, incabível na instrução do processo. Porque isso é cabível no júri. O senhor faz um grande discurso inflamado, porque são 7 pessoas que vão julgar. Não, ainda que seja no inquérito. Porque na instrução comum, vale o depoimento por si. O discurso se perde. Não há razão para discurso na instrução de um processo comum. O discurso é válido e importante no tribunal do júri. Vera Magalhães aqui conosco nos estúdios. Tudo bem, Vera? Pois é, bom dia, Tiago. Eu acho que o procurador ali fez meio, às vezes, de voz da nação indignada, né? Eu acho que também não cabe e eu acho que crime. Pode... É colher prova e ir em frente, ouvir o próximo. Mesmo porque não é nem processo ainda, né, José? Era uma delação, mas eu acho que ele não se conteve diante da arrogância demonstrada pelo Emílio Odebrecht de quem é dono do país, né? Aquele livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder ali, ele se comportou como alguém que mandava no país há muitas décadas, o dono de uma capitania hereditária da corrupção. Então, eu acho que o procurador não também, se conteve. Vera? Exato, eu acho que eram horas e horas de depoimento e uma hora aquilo veio... aflorou do procurador. O que fica muito evidente nesses depoimentos é que eles realmente achavam que estavam fazendo algo natural, né? Todos eles, do pai, passando pelo filho, indo a todos os executivos, eles achavam que aquilo era realmente um departamento, que eram operações estruturadas e que era assim que deveria ser feito. É inacreditável a disfarçatez e a tranquilidade com que eles narram as coisas mais absurdas, né? Eu acho que o procurador teve um momento pronto falei ali, que todo mundo tem vontade de fazer quando assiste esses vídeos muito, muito chocantes. Vera, eu particularmente me choquei com as medidas a corrupção que envolveu a economia. Política econômica. Nós chegamos no extremo do que a corrupção pode levar, porque não era um dinheiro, uma propina aqui ou ali para benefício próprio. Eles tomaram decisões que pesaram na economia efetivamente. Foram várias medidas provisórias, parcelamento de dívidas tributárias, a construção do Porto de Cuba, compra de Passadina, tudo está passando agora, eles dando detalhes. O Porto de Mariel, né? Exatamente, que tinha interesse político, inclusive, Venezuela, Cuba e o Brasil por amizades e entendimentos políticos. É um total absurdo quanto isso custou para o país, a corrupção, porque se imaginava que era uma participação aqui ou ali, mas foi a política econômica determinada, financiamento do BNDES, 80% dos recursos que foram cedidos durante determinados períodos foram relacionados à propina e à corrupção. Você negócio absurdo, é extremo. Ideologicamente errado, né, e nós fazíamos matérias na época. Você achava que era um erro de política econômica, um erro estratégico, e não era. Você tinha uma economia subterrânea mandando nas decisões de política econômica e a economia afundando também por incompetência. Então juntou as duas coisas. Desvio de recursos, superfaturamento, obras desnecessárias, investimentos desnecessários 451 e favorecimento. Corruptos, segundo o Estadão de hoje. É uma coisa absurda. Se falava à época disso, porque agora chutar cachorro morto, todo mundo chuta, todo mundo virou valente agora. Na hora que Lula e Dilma, a quadrilha, mandava no Brasil, mandava em meios de comunicação, está provado, uma revista semanal era sustentada pelo projeto criminoso de poder. Tem todos os depoimentos, valores, empresas, tal. Quando eles mandavam no Congresso Nacional, mandavam nos bancos, em tudo, nas agências de fomento. Quando se falava de tudo isso que está sendo revelado, vale lembrar, grande parte disso já tinha sido falado há anos. E é sendo repetido, olha isso, tem isso. As pessoas dizem assim, mas está sendo
intolerante, há uma fala de ódio. Eu acho isso lindo, tal, né? Agora todo mundo está vendo o que foi falado durante mais de quando eu, desculpe citar a primeira pessoa do singular, quando eu escrevi o livro Década Perdida, 10 anos do PT no poder, as pessoas falaram que eu era um absurdo, que eu era louco, né? Que eu estava dizendo um absurdo, que o Lula era um estadista. Lula podia ser secretário-geral da ONU quando sairia do governo, ou presidente do Banco Mundial, ele estava em dúvida. Vide os jornais de 2010, dá uma olhada. Ele estava em dúvida, não sabia se seria secretário-geral da ONU ou presidente do Banco Mundial. O que ele vai ser? Presidiário em Presidente Bernardes, que é o sonho de todo brasileiro de bem.